Bom dia, Tião Prado, bom dia a você que acompanha o Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2019. Logo mais à noite, Tião Prado, também tem o baile, o jantar da fonte do CTG, lá no Galpão Crioulo do CTG, que você vai estar por lá, né? Registrando os nossos eventos. E vamos lá para a parte esportiva, né? Ontem nós tivemos a Libertadores da América terminando a sua fase de grupos. Terminou, né? A fase de grupos da Taça Libertadores da América deste ano. 4 jogos fecharam a disputa da sexta e última rodada na noite de ontem. Sem dúvida, o maior destaque ficou por conta da derrota de virada do Atlético Paranaense para o Boca Juniors no estádio La Bombonera, pelo placar de 2-1. O gol da virada do time argentino foi marcado no último minuto, já nos acréscimos. O Furacão já estava garantido nas oitavas de final. Com o resultado, a equipe fica na segunda colocação do Grupo G com 9 pontos. Já o Boca ficou em primeiro com 11 e garantiu passagem para a próxima fase do principal torneio do continente. Marco Ruben abriu o placar para o Furacão. O Boca empatou com um gol irregular aos 30 sempre, né? O Boca sempre tem esse fator a seu favor, né? E aos 34 minutos o rubro-negro ficou com um jogador a menos, após a expulsão do Wellington. E o time argentino conseguiu a virada aos 50 minutos com um gol de Carlito Tevez. Dessa mesma chave aí, né? O Tolima venceu o Jorge Wilstermann por 2-0, mas os dois foram eliminados. O Tolima vai para a Copa Sul-Americana. Só falta enfrentar o Corinthians, né? Até hoje o corintiano tem trauma com o Tolima, né? Por causa daquela eliminação de 2011. E no ano seguinte, a redenção do Timão, foi campeão da Libertadores. Nos outros 3 jogos que movimentaram as disputas da noite, Olímpia do Paraguai e Godoy Cruz se classificaram no grupo C. O time paraguaio avançou em primeiro, apesar da derrota para o Sporting Cristal do Peru pelo placar de 1-0 em Assunción. Já o time argentino bateu a Universidade de Concepción pelo mesmo placar e ficou em segundo. As oitavas de final da Copa Libertadores podem ter confrontos entre equipes brasileiras. Com o encerramento da fase de grupos ontem, o Brasil avançou à próxima etapa com 6 times, sendo 4 como líderes das suas chaves: Cruzeiro, Flamengo, Internacional e Palmeiras. E outros 2 na segunda colocação, Grêmio e Atlético Paranaense. Apesar da derrota do Atlético Paranaense ontem, o time do Paraná foi valente, né? Chegou a estar vencendo, só sofreu um empate com gol irregular e acabou levando a virada já nos acréscimos, né? E o sorteio das oitavas de final será realizado na próxima segunda-feira, às 19h30, no Paraguai, onde serão definidos os cruzamentos entre os 16 times restantes na competição. E o Grêmio e Atlético Paranaense são os times com mais chances de encarar rivais brasileiros nesse mata-mata. Afinal, o sorteio para decidir os confrontos terá um método simples. Os 8 campeões de cada grupo estarão em um pote e os 8 segundos colocados estarão em outro. Cada um dos 8 confrontos vai reunir times divididos nesses 2 diferentes recipientes. Mesmo clubes que tenham sido adversários da fase de grupos, eles podem novamente se enfrentar, né? Na segunda-feira, a Conmebol também vai definir os confrontos das etapas futuras da competição. Os times que avançaram na primeira posição foram Internacional, Cruzeiro, Olímpia, Flamengo, Cerro Porteño, Palmeiras, Boca Juniors e Libertad. E os times que avançaram em segundo, River Plate, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional do Uruguai, São Lourenço, Atlético Paranaense e Grêmio. Segunda-feira nós vamos ficar sabendo então os confrontos, né, da próxima fase, a fase de oitavas de final da Taça Libertadores. Foram para muitos Copa, né? Copa Libertadores. E vamos falar de segunda divisão do Brasileirão. O Botafogo de Ribeirão Preto segue imbatível na Série B do Brasileirão. A equipe de Ribeirão Preto visitou o São Bento no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e essa partida abriu a terceira rodada, né? O time do Botafogo venceu por 1-0, mantendo 100% de aproveitamento da competição, né? 9 pontos. Com o resultado, o Botafogo se isola na ponta da tabela como o único time com 9 pontos, mas ainda pode ser alcançado pelo Londrina, que também tem 6, e pelo Cuiabá, que tem 6 e ainda vão jogar nessa rodada. O São Bento, com 1 ponto, segue procurando a primeira vitória na competição. Nos 2 primeiros jogos, o time do técnico Doriva perdeu para o Atlético Goianiense por 3-1 e empatou com o Figueirense por 2-2. Não começou bem o time de Sorocaba, não, né? A rodada segue. Aliás, ontem nós também tivemos o Coritiba enfrentando o Londrina, né? O Londrina não chega mais a 6 pontos, vai ficar com 7 pontos. Aí hoje, temporariamente, na segunda colocação. E o Bragantino joga hoje contra o Atlético Goianiense. O Vila Nova de Goiás enfrenta a Ponte Preta. E amanhã o Criciúma enfrenta o América Mineiro. Na Ilha do Retiro tem Esporte Clube do Recife e Figueirense.
No estádio Germano Krieger, o Operário Paranaense vai enfrentar o Oeste. O Cuiabá, lá na Arena Pantanal, vai enfrentar o Paraná Clube. E o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, lá em Pelotas, vai enfrentar o CRB. Na segunda-feira, encerra a rodada lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani recebe o Vitória de Salvador. Na primeira divisão, a rodada começa no sábado com o clássico carioca. Fluminense e Botafogo jogam no Maracanã às 15 horas. Mais tarde, um pouquinho, às 18 horas, na Arena Corinthians, o Corinthians enfrenta o Grêmio. O Goiás, no domingo, às 10 horas da manhã, no Serra Dourada, em Goiânia, recebe o Ceará. No Maracanã, o Flamengo, aliás, o Goiás joga contra o Ceará no sábado ainda, às 20 horas, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai. No domingo, pela manhã, às 10 horas, no Maracanã, o Flamengo joga contra a Chapecoense. O Atlético Mineiro, às 15 horas, vai enfrentar o Palmeiras no Mineirão. O Santos, no Pacaembu, joga contra o Vasco da Gama. No Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional joga contra o Cruzeiro às 15 horas. Às 18 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Bahia. Na Ressacada, em Florianópolis, o Avaí vai jogar contra o CSA. E encerrando a rodada, também às 18 horas, no Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza joga contra o São Paulo. São os jogos da rodada que vão movimentar o futebol brasileiro neste final de semana, Tião Prato. São essas as informações. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM, também no Ponta Porã Informa. Bom dia.